Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 10. Evangelho de Lucas no capítulo 10. Vamos ler do 18 ao 20. Evangelho de Lucas capítulo 10, os versos 18 ao 20, diz assim: Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisardes serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Amém. Não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado no livro da vida nos céus. Agora vá comigo para Mateus capítulo 7, versos 28 e 29. Mateus capítulo 7, versos 28 e 29. Mateus capítulo 7, versos 28 e 29 diz o seguinte: Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Querido, nós vamos conversar um pouquinho nessa manhã. Hoje eu quero conversar um pouco com vocês e, na verdade, porque nós lemos dois textos agora da palavra de Deus e há uma palavra em comum nos dois textos, que é a palavra autoridade. O primeiro texto que nós lemos, Jesus disse que deu aos discípulos, à igreja, a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e nada, nenhum mal causaria dano à igreja de Jesus, aos discípulos de Jesus. E o outro texto que nós lemos é Jesus terminando o sermão da montanha, o sermão do monte, chamado sermão da montanha, e aonde diz, o evangelista Mateus escreve dizendo que as multidões ficaram maravilhadas ao ver Jesus ensinando, e ele disse, porque ele ensina como quem tem autoridade. Então eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre autoridade. A nossa autoridade, ela vem do que fazemos, ou a nossa autoridade, ela vem do que somos? Quando Jesus ensinava a multidão, haviam vários rabinos e mestres que também ensinavam a multidão. Haviam discípulos de fariseus, haviam ensinadores da lei, haviam várias pessoas que também ensinavam a lei de Deus. Então Jesus não chegou ensinando nada diferente, entre aspas. Jesus chegou ensinando e lendo as mesmas escrituras que os outros liam, mas a diferença estava na autoridade de Jesus. A diferença estava que quando Jesus abria a boca e ensinava e falava, ele ensinava como quem tem autoridade. Eu quero conversar um pouquinho com você sobre isso, porque Jesus disse que nos deu autoridade, ele investiu a igreja de autoridade, nós precisamos entender isso. Porque a obra de Deus é de nos transformar. Diga comigo, transformar. Agora, transformar o quê? Transformar quem éramos. Em João, capítulo 1, versículo 12, diz: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem o quê? Filhos. Então, a primeira coisa que eu preciso que você entenda nessa manhã, quase que eu falei noite de novo, né? Eu preciso que você entenda nessa manhã, isso é o hábito, né, irmão? Tentando pregar à noite, né? Éramos criaturas, agora somos filhos. Éramos criação de Deus. Então quando alguém falar para você assim, você encontrar na rua, você falar assim: olha, não, todo mundo é filho de Deus. Você vai com muito amor, com muito carinho, mas você vai dizer: olha, eu acho que você está equivocado. Não é o que a Bíblia diz. Todos são criação de Deus, mas a todos que receberam a Jesus, esses se tornarão filhos de Deus. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda: nós deixamos de ser criação e nos tornamos filhos. Filhos de Deus. Então a obra de Deus nos transformou. Segunda coisa, Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: porque pela graça sois salvo. Então segunda coisa, nós saímos do estado de perdição para o estado de salvação. Então éramos perdidos, agora estamos
salvos. E Colossenses 1,13 diz que Ele nos transportou do reino das trevas, do império das trevas. Fomos transportados do reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, primeiro que eu quero que você entenda, a obra de Deus em nós, ela foi feita para nos transformar, de criação para filho, de perdido para salvo. Éramos escravos das trevas e agora somos moradores do reino de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Agora, o que somos fala mais alto do que o que fazemos. Em Mateus capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos o seguinte texto: naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, Jesus colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Então eu preciso que você entenda algo nessa manhã: a nossa autoridade vem antes do que somos e não do que fazemos. Vocês estão comigo? O que você é vem antes do que você faz. Jesus não estava fazendo algo diferente dos outros ao ensinar, mas quem era Jesus falava mais alto do que o que ele falava. Então, no reino de Deus, ser vem antes de fazer. Por que eu estou falando isso nessa manhã? Porque nós estamos vendo que a igreja de Jesus se move na autoridade, mas não na autoridade apenas de fazer, mas na autoridade de ser. Nós somos a igreja de Jesus. Então a autoridade é pelo que somos e não pelo que fazemos. Eu quero ir para um texto muito conhecido por todos nós, Atos capítulo 19. O apóstolo Paulo estava na escola de Tirano, ensinando e discipulando pessoas para o reino de Deus, ensinando, formando ali uma igreja, e havia alguns exorcistas, vamos assim dizer, que começaram a querer expulsar demônios e começou a falar: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai dele. E o bicho, já viu esses endemoniados que chegam, né? Vou orar para que essa semana apareçam uns 3 no seu caminho, agora para você poder expulsar todos eles agora, em nome de Jesus. Vamos expulsar tudo quanto é capeta que aparece aqui, amém, gente? Amém. O amém foi fraco agora, hein? Tá todo mundo tipo assim: não, no meu caminho não, misericórdia. Já pensou? Você vai dizer, a pessoa olha para você e... não é o Hulk não, gente, é um bicho endemoniano mesmo. E aí, você, Atos capítulo 19, aqueles homens quiseram expulsar o demônio e disseram: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai deles. E o bicho, aí sabe o que eles falaram? O demônio falou para aqueles caras, aqueles homens: nós conhecemos a Jesus, e nós sabemos quem é Paulo. Então veja bem, eu estou falando de autoridade, presta atenção. Os demônios falaram: Jesus nós sabemos quem é, e Paulo nós conhecemos. Da onde? Ninguém ia tomar café com Paulo, nenhum daqueles demônios ia tomar café na casa de Paulo, para conhecer Paulo intimamente. Da onde que eles conheciam? Do mundo espiritual. Paulo agia numa atmosfera espiritual e o reino espiritual conhecia, sabia quem era Paulo. Aquele homem movia, e eu fico imaginando, irmãos, que na reunião lá do inferno, no mundo espiritual, os capetas convocavam a reunião e falavam: gente, o homem está perigoso, está fazendo uma bagunça. Por quê? Porque Paulo tinha autoridade, mas não pelo que ele fazia, sim pelo que ele era. E eu estou aqui para te dizer nessa manhã: Deus está nos chamando para ser. O Senhor está te chamando, está me chamando para ser, porque a nossa autoridade vem do ser. Jesus falou: vocês são o sal da terra.
Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Então, seja. E você sabe da história. Os meninos falou: sai dele. E eles falou: não, você a gente não conhece. E deram um cacete neles. Diz a Bíblia que alguns fugiram até sem roupa. Está lá, está no texto. Alguns fugiram até sem roupa. Você imagina o vexame, a vergonha e a situação que eles passaram. Imagina, os bichos chegaram e dá-lhe cacete neles. E eles diziam: meu Deus do céu, vamos embora. Mas onde eu quero chegar com isso, querido? Deus nos revestiu de autoridade. Agora, não são 4 paredes que me dão autoridade. Tem muita gente por aí dentro de 4 paredes. Mas não tem. Porque não é onde eu estou, não é onde eu frequento, é quem eu sou. É quem eu sou que faz de mim. Eu sou filho de Deus. Eu sou nova criatura. Eu estava perdido. Agora eu sou salvo. Eu era participante do reino das trevas, mas agora eu vivo no reino de Deus. Vocês estão comigo, irmãos? E você está revestido, investido, coberto dessa autoridade. A autoridade de ser. Agora, de onde vem a minha e a sua autoridade? Em ser. Eu quero que você entenda algo nessa manhã. O que faz de mim e de você ter autoridade é o quanto nós cumprimos dos mandamentos de Jesus. O que nos reveste autoridade é a nossa obediência à palavra de Deus. Por isso Jesus fazia e ensinava e dizia, eu preguei isso acho que há uns 3 domingos atrás, não me lembro agora, quando eu falei que Jesus dizia assim: quando vocês forem orar, não façam como os fariseus, que vão para as praças públicas e começam a levantar as suas mãos e a dizer: Senhor Deus de Isaac e de Jacó, eu estou aqui orando nesse momento, para que as pessoas passem pelas ruas, olhem e vejam e falem: olha, isso não é autoridade. A autoridade é quando nós estamos fechados no nosso quarto, estamos orando e Deus está nos atendendo às nossas orações. Então a nossa autoridade vem de obedecermos a Deus. A nossa autoridade vem da nossa obediência construída passo a passo, step by step. Sentiram aí? Gente, eu vou chegar lá, eu chego lá, hein? A nossa autoridade, ela vai sendo construída step by step. Opa, errei agora. Até engasguei agora. Por quê? Vamos fazendo, obedecendo, dia após dia. João capítulo 14, versículo 15, Jesus diz: se vocês me amam, vocês obedecerão os meus mandamentos. Então eu preciso que você entenda algo nessa manhã. Deus nos revestiu de autoridade. Mas autoridade para quê? Para ser. Porque quando eu sou, o fazer é consequência do que eu sou. Quando eu sou, eu dentro de mim, está construído dentro de mim, eu sou filho de Deus. Aonde eu chego, eu sou filho. Aonde eu chego, eu sou filho de Deus. Aonde eu passo, as pessoas vão olhar, ele se comporta como filho de Deus. Eu não preciso ficar com uma bandeirinha, com uma placa falando: eu sou filho de Deus. Não, a minha atitude, o meu agir, o meu caminhar, vai dizendo para as pessoas: ele é filho de Deus. Lá no Brasil, quando perguntam qual é a minha profissão, eu digo: músico. Sempre, qualquer cadastro, qual a sua profissão? Músico. Por 2 motivos eu falo. Primeiro, porque eu tenho vergonha de falar que eu sou pastor no Brasil. Tanto que está desmoralizada a classe. A classe está terrível, irmão. Está terrível a classe. Quando você fala que é pastor, fala: sei. Aí com esse tupete, então, fala: sei. Irmãos, um dia eu fui ministrar num lugar, contei para vocês na última palavra, mas agora é outra situação. Já passei por inúmeras situações. Eu fui ministrar num lugar, cheguei lá com a minha calcinha jeans, calça jeans, uma camisetinha, cabelinho arrepiado. Aí o rapaz falou assim: o pastor vai chegar a que horas? Aí eu sou o pastor. Ele olhou assim e falou assim: ah, é? Eu falei: é. Mas
Graças a Deus, irmãos, pela graça do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo, porque a gente chega lá, eu estava mais magro na época, eu acho, magrinho, cabelinho um pouco mais escuro, agora está mais com blizzard no meu cabelo agora, tem muita neve, né? Mas mais magro, mas irmãos, quando a gente ministrava, a glória de Deus via, e aquilo movia, o pastor chegava e falava assim, meu querido, eu quero te pedir perdão, porque quando eu te vi, eu te julguei, mas como Deus moveu. Agora, sabe por quê? Não porque fizemos alguma coisa, mas porque pela graça de Deus, nós somos alguma coisa nele, é ser nele, é fazer nele. Por isso Paulo fala, nele nos movemos, nele nós existimos, nele, porque nós somos filhos de Deus, revestidos da autoridade de Jesus, e a gente não precisa de uma plaquinha para dizer, eu sou filho de Deus, não, o meu agir no dia a dia, o seu agir no dia a dia, vai mostrar para as pessoas, e eu espero que mostre, que nós somos filhos de Deus. Então a nossa autoridade não vem em primeiro lugar do que fazemos, e sim de quem somos. Para eu ensinar sobre casamento, primeiro, o meu casamento precisa ser modelo. Agora, perfeição, irmãos, pensa num casamento perfeito, não é o meu. Falei agora há pouco na escola, dia 17 de maio, agora eu faço 22 anos, 22 anos que essa mulher me suporta, irmãos. Essa mulher, se nós acreditássemos no purgatório, a gente não acredita, mas se nós acreditássemos no purgatório, essa mulher passaria direto. Mas o que é isso, querido? Para eu poder ensinar para um casamento, eu não estou aqui pregando que tem que ter um casamento perfeito, mas as pessoas precisam olhar para nós e falar assim, uau, até quando erram, se torna modelo ao consertar os seus erros, porque todos nós erramos. Mas para que eu possa, porque irmãos, eu posso falar um monte de coisa para vocês, falar blá 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 blá. Sabe o que vai ficar impresso no seu coração? Não o que eu falei, o que eu sou. É o que eu sou que vai ficar impresso em você. E aí muita gente às vezes fala assim, nossa, que discurso, mas a prática não condiz em nada com o que fala. Fala, mas quando eu olho para a vida não tem nada a ver com o que falou. Por quê? Porque a nossa autoridade não vem do que falamos, e sim de quem somos. Quem somos. O que fazemos tem que ser uma consequência de quem somos. Eu estou aqui para te dizer nessa manhã, seja revestido de autoridade, seja filho de Deus, comece a agir como tal, porque quando você age em conformidade com a palavra, você está demonstrando com as suas atitudes quem você é. Agora, o inverso também é verdade. As minhas ações revelam quem eu sou. Eu posso falar para vocês, não, queridos, meu casamento é uma bênção, aleluia, essa mulher é uma santa mulher, aleluia. E posso chegar em casa, e as pessoas que vão convivendo perto de mim, aqueles que estão mais perto de mim, vão olhar e vão dizer, não é bem isso que eu estou vendo. Está diferente o púlpito. Com a porta próxima. Por quê? Porque aquilo que eu faço revela quem eu sou, tanto para o bem, quanto para aquele que é ruim. Então eu preciso que você entenda, Deus nos chamou para ser igreja, não perfeita, Ele nos revestiu de autoridade, para quê? Para sermos, para que você e eu sejamos, e o mundo vai olhar para nós e vai dizer, são filhos. Jesus falou, nisto conhecerão que sois os meus discípulos, porque vocês vão usar roupas iguais às minhas. Foi Jesus falou? Não foi. Jesus falou, nisto conhecerão que vocês são meus discípulos, vocês vão falar como eu falo. Foi isso? Não. Jesus falou, nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vocês amardes uns aos outros. O que Jesus estava dizendo? Está todo mundo de olho em você. E o que vocês são, refletirão no que vocês farão. E as suas atitudes revelarão para o mundo quem são vocês. Então eu quero deixar com você nessa manhã essa palavra. Jesus nos revestiu de autoridade. Nós podemos nos mover na autoridade de Deus. Mas qual é a autoridade? Quando aqueles homens foram dizer, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, sai deles,
Aqueles homens estavam dizendo, olha, a gente não faz nada que Paulo faz. Nós só vimos eles fazendo e vamos fazer igualzinho eles. Funcionou? Não. Ainda tomaram uma coça. Por quê? Porque disseram, nós não sabemos quem é você. Quero te fazer pensar nessa manhã. O que estão falando de você no mundo espiritual? Porque estão falando de mim e de você lá. O que estão dizendo a meu respeito? O que estão dizendo a teu respeito? É daí que vai vir a nossa autoridade. Então, amados, nós precisamos entender, Jesus nos tirou do estado de criatura para o lugar de filho. Éramos perdidos, agora somos salvos. Éramos escravos das trevas e agora nós somos o quê? Filhos que vivem no reino de Deus. Então, e o que é isso? Ele fez tudo isso para nos revestir de autoridade, para sermos. É dentro. Vocês vão me escutar pregar isso muitas vezes durante o ano aqui nesse lugar. E eu sempre vou dizer para vocês, a obra de Deus, ela é dentro de nós. Ela não é fora, ela é dentro. Porque o que Deus quer construir é aqui dentro. Porque quando Ele nos muda por dentro, consequentemente, o lado de fora vai mudar. Por quê? Porque uma hora, o que está aqui é revelado. Acho que eu já falei isso aqui e quero terminar com isso. Eu tenho uma caneta na mão, quero que você imagine essa caneta fosse uma pedra. Eu estou aqui na beira de um lago. Água parada. E eu pego essa pedra. Lá no meio do lago. Pelas leis da física, o que vai acontecer com ela? É óbvio, ela vai afundar. E quando ela afunda, quando ela toca na superfície da água que ela afunda, o que acontece lá? Começa a formar pequenas ondas. Eu estou aqui na beira do lago, mas as ondas começaram lá no meio. E o que vai acontecendo com elas? Elas vão crescendo, de modo que daqui a pouco aqui nos seus pés começa a água a bater. Começou aonde? Começou lá. Assim é a obra de Deus em nós. No início ela começa lá dentro, ninguém vê nada, ninguém está percebendo nada, ninguém vai olhar nada. Até você vai pensar assim, estou ficando maluco. Até você vai pensar, não está funcionando. Esse negócio foi pior, virei crente, a coisa ficou pior ainda. Todos os capetas do mundo resolveram aparecer lá em casa para tomar café. Por quê? Porque a obra ela começa dentro. Sabe qual é o meu problema? Sabe qual é o seu problema? Nós queremos que as pessoas mudem do lado de fora. A gente quer mudar. Não, para, muda tudo aqui. Você não pode fazer assim, você não pode fazer assim. Você tem que fazer desse jeito, você tem que fazer assim, 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 assim. Só que o que Deus está querendo mudar é dentro. Porque quando aqui dentro muda, irmãos, começa pequeno, mas vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo. Essa transformação interior, ela vai começando a atingir o nosso exterior. E não para só aqui, daqui a pouco vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e ela começa a sair de mim, e começa a tocar as pessoas que estão próximas a mim. Mas começou aonde? Começou dentro. Dentro. Então, a autoridade do Senhor, para mim e para você, ela veio para nos mudar por dentro. De modo que o que eu sou é maior do que eu faço. Então agora eu não vou fazer mais nada. Muito pelo contrário, quanto mais você é, mais você faz. Porque é aqui dentro. Vai mudando e você vai fazendo, você vai falando e as pessoas vão começar a olhar e falar assim, uau. Está diferente esse negócio aqui, está diferente. Está falando diferente. O que é isso? É a obra de Deus em nós, dentro de nós. Irmãos, eu preciso que você entenda isso nessa manhã. Preciso que vocês entendam isso nessa manhã. Deus tem algo tremendo para fazer na tua vida. Vou falar de novo porque eu acho que você não pegou. Você perdeu o momento do amém. Perdeu. Deus tem algo para fazer em nós.
Agora, a obra de Deus nunca é uma via de mão única. Preciso que você entenda isso. Nunca é uma via de mão única. Deus, eu estou aqui sentado, pode fazer, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Ele faz. Mas se você não agir conforme o que Ele falou para você agir, vai ficar aqui. Isso chama-se reciprocidade. Deus fala, eu ajo. Eu me conformo com o que Ele falou. Ele fala de novo, eu tomo um novo passo. Eu vou me conformando ao que Deus tem, ao que Deus quer. Eu vou correspondendo ao Espírito Santo. E aí eu quero que você imagine, é como no jogo de xadrez. Eu movo a minha peça, agora é a vez de Deus. Deus move. E agora? Se eu não mover, a gente fica sentado no tabuleiro esperando a próxima ação. Porque é a minha vez de mexer. É a minha vez de agir. É a minha vez de me conformar ao que Deus disse. É o momento da minha ação em direção ao que Deus disse. Então vamos parar com essa história. Deus, tira esse negócio do meu caminho. E Deus vai falar para você assim, não foi eu que coloquei, foi você que colocou. Então tira você. Porque na hora de colocar as coisas no nosso caminho, a gente não pergunta para Deus. A gente vai colocando. Aí na hora que começa a dar problema, deu ruim, a gente fala, Senhor, resolve para mim. Deus vai falar, eu não. Foi você que colocou. Por que eu que tenho que resolver? Não, você tira. Você colocou, você tira. É assim? É. Deus não é caixa de banco 24 horas, que a gente vai lá, passa o cartão, saca o dinheiro e vai embora. Não. Deus é uma pessoa com a qual eu vou me correspondendo com Ele. Eu vou agindo conforme Ele quer que eu haja. Então Ele falou, primeiro passo, eu agi, agora Ele dá o segundo. E eu vou agindo e vou fazendo. Nisso estamos sendo revestidos de autoridade. E essa autoridade vai nos transformando por dentro, que vai crescendo, 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 até chegar do lado de fora. Aí de repente alguém olha para você e fala, a sua vida está diferente. Nossa, como você me inspira. Uau, como o seu dia a dia me inspira. Às vezes a pessoa vai olhar, né? Quando nós começamos a nossa igreja em Goiânia, em 2011, algumas pessoas se aproximaram da gente. E, irmãos, se existe uma área hoje que as pessoas enfrentam dificuldades e infelizmente a tendência é cada vez maior, é no casamento. E como eu disse para vocês, eu estou longe, irmãos, eu estou longe de ser um marido perfeito. E nem pretendo ser. A Clícia também está longe de ser uma esposa perfeita. E acho que ela não pretende ser também, porque a gente vai morrer afogado na praia e não vai conseguir essa perfeição. Mas nos alegra tanto quando algumas pessoas olham para nós e falam assim, olha, eu não acreditava em casamento, mas depois que eu comecei a conviver com vocês, eu comecei a ver, pode sim existir um casamento feliz, baseado na palavra de Deus. Tem dia que dá vontade de matar? Dá. Eu acho que mais ela do que eu. Alguém já pensou em divórcio? Divórcio é um assassinato, várias. Brincadeira, irmãos. Mas por quê? Porque a gente, vamos parar de pintar o quadro da perfeição e vamos pintar o quadro do seguinte, é possível se nós caminharmos debaixo dos princípios da palavra de Deus. É possível amar mais, é possível honrar mais, é possível andar a segunda milha, é possível perdoar, é possível entender. Por quê? Porque a gente vai agindo na conformidade da palavra de Deus. Então ser crente, irmão, está muito além de quatro paredes. Ser crente significa eu creio. A palavra crente é alguém que crê. Ser crente é eu creio. Eu creio no quê? Eu creio na palavra. E se eu creio na palavra, eu me conformo como tal. Se o seu pai fosse o Bill Gates, meus filhos ficam empolgados quando eu falo isso, né? Falam, nossa, meu pai podia ser mesmo o Bill Gates, né? Se seu pai fosse o Bill Gates, você agiria como? Provavelmente você seria um menino muito bilionário, né?
mas a gente age conforme quem somos. Então eu quero te perguntar nessa manhã, não precisa responder, pense, responda para si mesmo, quem é você? Se eu creio na palavra, eu vou agir conforme a palavra. Se eu sou crente porque eu saí da católica e fui para... Não, não é isso. Ser crente não é isso. Eu era espírita e vim para a igreja crente. Ser crente não é isso. Ser crente é eu creio na palavra de Deus. E se eu creio, eu vou agir conforme a palavra de Deus. Sabe qual é o problema do Brasil? Só do Brasil? É que as igrejas estão cheias de pessoas que são crentes de uma religião e não da palavra de Deus. Esse é o problema. Mas Deus não nos chamou para ser crentes de religião. Deus nos chamou para ser crentes da palavra de Deus, que crê e que age conforme essa palavra. Agir, atitude. E aí a nossa autoridade vai sendo originada. E aí nós vamos mover em autoridade. Por isso que Paulo chegava e falava, em nome de Jesus, saía. Porque Paulo se movia na autoridade que ele tinha. Amém? Você recebe isso essa manhã? Mas eu quero que você saia daqui animado. Você está revestido de autoridade. Você é filho de Deus, transportado do império das trevas para a sua maravilhosa luz. Não importa o que digam, não importa, você é. Então comporte-se como tal. Haja como tal. Eu sou filho de Deus. E para filho de Deus algumas coisas pode, algumas coisas não pode. Por quê? Porque é um conjunto de regras? Não. Porque eu sou filho dele. E o meu maior desejo é agradar ao meu Pai. Não tem a maior alegria do que um filho olhar para o rosto do pai e ver, uau, eu consigo agradar o meu Pai. Esse é o nosso objetivo, agradar ao nosso Pai. Você recebe isso? Vamos orar nesse momento? Feche seus olhos, vamos orar. Aleluia, 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 aleluia. Vamos orar. Aleluia. A autoridade de Jesus está sobre a nossa vida. A autoridade de Jesus está sobre nós. E eu preciso agir como tal. Aleluia.